Graça e paz a todos, amados. Amados, vamos ler no livro de 1 João, capítulo 5, versículo do 1 ao 9, sobre a fé nos filhos de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também a que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus. Como sabemos? Amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, que é uma consequência da graça, uma consequência da salvação, é uma consequência daqueles que têm o Espírito de Deus. Porque nisto consiste o amor de Deus, em obediência aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Para quem tem o Espírito de Deus, não são pesados. Por isso que eu sempre falo para vocês, quando a gente prega a doutrina, a gente não prega a doutrina para que as pessoas obedeçam a doutrina, porque quem não é filho de Deus não vai obedecer a doutrina. Não vai entender assim. A doutrina ela serve para nos mostrar como nós temos andado. Quem são os filhos de Deus e quem não são os filhos de Deus. É para isso que servem as doutrinas. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio da água e sangue. Olha, tem que ser os dois. Veio da água e sangue. Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. Então, não é somente pela água, mas tem que ter os dois, a água e sangue. Então, água e sangue. Agora, antes de eu continuar, vou ler para vocês o que é a água e o sangue. O sangue é o sangue do Senhor Jesus Cristo que derramou por nós para nos justificar. Morreu pelos nossos pecados, sem ter cometido pecado algum. Esse foi o Cordeiro, sem defeito, sem mácula, que se deu por nós. Ele venceu a morte. Tanto é que ele ressuscitou depois de 3 dias. Então, e a água? Muitas pessoas confundem a água com o batismo. O batismo não salva ninguém, o batismo é apenas um testemunho que somos uma nova criatura em Cristo Jesus, é uma ordenança. Agora, o que é a água? Vamos lá para o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Agora olha o 26. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Então, a água purifica. O que é a água? É a água do batismo? Não, é a palavra. Tá? Então, a água é a palavra. E a palavra é o verbo. E o verbo se tornou carne. Quem é o verbo? Quem é a palavra? Jesus Cristo. Então, no livro de... Acabamos de ler 1 João. Está falando o quê? O que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é nascido? E quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio da água, que é a palavra, tá? E sangue, que Deus derramou seu sangue por nós. Jesus Cristo, que é a palavra, que é a água. Não somente por água, quer dizer, não somente pela palavra, mas por água e sangue. Quer dizer, tem muita gente que entende a Bíblia, que é até professor de teologia, que é a palavra, mas não é nascido de Deus. Porque tem que ter as duas coisas. Tanto o derramamento de sangue para justificar do pecado e o conhecimento que é através da palavra, a água. Esses são os verdadeiros filhos de Deus. Por isso que a gente vê um monte de gente aí que conhece muito bem Bíblia, a palavra, fala que crê em Jesus Cristo, mas não é nascido. Porque tem que ter a palavra, que é a água, e também o sangue. O sangue que nos justifica dos nossos pecados. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há 3 que dão testemunho. 2 pontos. O Espírito, é o Espírito Santo, tá? A água, que é a palavra, e o sangue, que justifica. E os 3 são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens. Mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Então, é isso que a gente está falando, meus amados.
A palavra. Tem muitas pessoas que estão professando que creem em Jesus Cristo, abrem ministérios, igrejas. A gente vê um monte de heresias sendo pregada nessas igrejas. Nós que falamos sobre aqui no canal Prisioneiros em Cristo, sobre o casamento, que tudo começa pela família, dentro de nossa casa. Um verdadeiro pregador começa dentro da nossa casa, dando bom testemunho, como ele trata a sua esposa como trata seu marido, como ambos tratam os seus filhos, tá? Para cuidar da igreja de Deus. Se aquele que não cuida bem da sua própria família, como cuidará da igreja de Deus? Então tem que nascer da palavra, que é mediante o conhecimento da palavra que é o Senhor Jesus Cristo. E o sangue de Jesus nos justifica. Ele morreu, derramou seu sangue uma só vez para os nossos pecados. E não fica nessa de que perde salvação, ganha salvação, perde salvação, ganha salvação. Toda hora derramando o sangue do Senhor. Então isso são puras heresias. Por isso que a gente vê no nosso meio falsos mestres pregando que vocês, quando forem abandonados, pode se casar com outro. Quando sofrerem um adultério, pode se casar com outro. São um monte de heresias que a gente vê por aí. Tá? Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.